Helena Mukina foi uma das ginastas mais talentosas e promissoras da União Soviética durante a década de 1970, mas sua vida foi marcada por um acidente trágico que encerrou sua carreira de forma precoce e dramática. Mas antes disso, já deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Para você ficar por dentro de tudo que postamos. Infância e início na ginástica. Helena Mikhailovna Mukina nasceu em 1º de junho de 1960, em Moscou, União Soviética. Ela ficou órfã aos 5 anos e foi criada por sua avó, Anna Ivanovna. Desde cedo, Helena mostrou-se determinada e interessada em atividades físicas. Aos 10 anos, ingressou na ginástica artística, um esporte que na época era extremamente popular e valorizado na URSS, que buscava manter sua supremacia internacional no esporte. Seus primeiros anos de treinamento foram desafiadores. Ela não era considerada uma grande promessa em comparação com outras ginastas soviéticas, mas sua determinação e a técnica de acurada a ajudaram a se destacar com o tempo. Ela se tornou pupila de Mikhail Klimenko, um dos treinadores mais exigentes e rigorosos da União Soviética, que logo percebeu seu potencial. Com a ajuda dele, Mukina desenvolveu uma série de rotinas acrobáticas revolucionárias para a época, incorporando elementos de dificuldade extrema que outros atletas não ousavam tentar. Ascensão ao topo. Helena rapidamente começou a se destacar nas competições, especialmente após sua estreia na elite sênior. Em 1977, aos 17 anos, já demonstrava seu talento em competições internacionais. No Campeonato Europeu de 1977, ela impressionou o mundo ao conquistar uma medalha de prata no individual geral e medalhas de ouro em aparelhos específicos, mostrando a graça e a precisão que a tornariam uma das maiores ginastas de sua época. Foi em 1978, no Campeonato Mundial de Estrasburgo, que Helena Mukina se consagrou. Nesse campeonato, ela derrotou a romena Nadia Comaneci, que havia sido uma das estrelas dos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, e se tornou campeã mundial no individual geral. As rotinas inovadoras de Mukina, que incluíam saltos e acrobacias inéditas, foram aclamadas, e ela foi imediatamente colocada no panteão das ginastas lendárias da União Soviética. O toma-salto e a pressão olímpica. Uma das manobras mais notáveis e perigosas que Mukina incorporou em suas rotinas foi o Thomas salto, um movimento acrobático que envolvia uma série de saltos mortais com rotação, criado pelo ginasta masculino Kurt Thomas. Esse movimento, embora visualmente impressionante, era extremamente arriscado, e o próprio Thomas o havia executado com grande dificuldade. Na época, era considerado um movimento inapropriado para ginastas femininas devido à sua complexidade e ao perigo de lesões. Com as Olimpíadas de Moscou, de 1980 se aproximando, a pressão para que Helena se mantivesse no topo era enorme. A União Soviética via nos Jogos de 1980 a chance de reafirmar sua supremacia no esporte, e Mukina era uma das grandes esperanças de medalhas. Porém, antes dos Jogos, ela sofreu uma lesão séria na perna, o que dificultou ainda mais seu treinamento. Mesmo com essa lesão, Mukina foi pressionada por seu treinador e pelas autoridades soviéticas a continuar treinando em um nível extremo. Durante os treinos para os Jogos Olímpicos, ela foi forçada a voltar às suas rotinas completas antes de estar totalmente recuperada. Isso incluía a execução do perigoso toma-salto, apesar de ela já ter expressado preocupação sobre a segurança do movimento. Ela sabia dos riscos, mas as ordens eram claras. Ela precisava estar pronta para competir. O trágico acidente. No dia 3 de julho de 1979, enquanto treinava para as Olimpíadas, Mukina sofreu uma queda catastrófica ao tentar realizar o toma-salto. Ela não conseguiu completar a rotação e caiu de cabeça no chão, fraturando gravemente a coluna cervical. A lesão a deixou tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo, aos 19 anos. Esse acidente acabou com suas aspirações olímpicas e sua carreira. O toma-salto, após o acidente, foi praticamente banido da ginástica feminina, tamanha a sua periculosidade. Vida após o acidente. Após o acidente, Helena Mukina passou a viver reclusa,
longe da mídia. Durante muito tempo, a União Soviética manteve silêncio sobre sua condição, e ela não apareceu publicamente por anos. Em entrevistas posteriores, Mukina falou sobre a pressão insuportável que enfrentou antes do acidente e como foi obrigada a realizar movimentos que sabia serem perigosos. Apesar de sua condição, Mukina demonstrou grande força de caráter. Em suas raras entrevistas, ela refletia sobre sua tragédia de maneira estoica, sem culpar diretamente os envolvidos, mas criticando o sistema que priorizava a vitória a qualquer custo, mesmo à custa da saúde dos atletas.